Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, hoje dia 18 de outubro, estamos celebrando São Lucas. São Lucas foi discípulo de São Paulo, é autor do terceiro evangelho, dos Atos dos Apóstolos. O seu evangelho manifesta a face misericordiosa de Jesus, é o evangelho da misericórdia, é o evangelho voltado para Jerusalém. Jerusalém possui uma centralidade no evangelho de São Lucas, e é dali, depois de Jerusalém, a cidade onde Jesus realiza a salvação, de morre, ressuscita, aparece para os discípulos, de Jerusalém que o evangelho parte para o mundo. A obra de São Lucas termina, a segunda obra dele, os Atos dos Apóstolos, termina com o evangelho chegando em Roma. Quer dizer, o mandato de Jesus do anúncio do evangelho chegou até o centro do mundo habitado daquela época, até Roma. A missão que Jesus deu aos apóstolos foi cumprida. O evangelho chegou até o centro do mundo habitado. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho do próprio São Lucas, dos versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, Jesus que envia outros 72 discípulos e os envia 2 a 2. 72 quer dizer toda a igreja que é enviada em missão. Significa que a missão de Jesus ele a deu aos apóstolos, ele a deu a toda a igreja. Toda a igreja deve levar adiante a missão de Jesus, do anúncio do evangelho, do testemunho do evangelho. A imagem do envio de 2 a 2. E os enviou 2 a 2. 2 a 2 quer dizer se corre o risco de, mediante os problemas da desistência, do desestímulo, 2 a 2, anima o outro. 2 é o número da menor comunidade. Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quer dizer, Jesus os envia em comunidade. Em comunidade, eles devem exercer a missão, eles devem levar adiante o mandato missionário de Jesus. Aqui, 2 a 2 significa dizer que toda a comunidade deve ser missionária. 2 a 2 significa dizer que a família, que todas as comunidades devem ser missionárias, que a igreja deve ser missionária. E continua o texto do evangelho: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O cordeiro é um animal simples, o cordeiro é um animal indefeso, o lobo é um animal feroz. Este é o ambiente que o discípulo deve encontrar, que os evangelizadores encontrarão, mas eles vão em nome de Jesus. Por isso devem ir com alegria, devem ir sem medo. E continua o texto do evangelho: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará a vós. Amados e amadas de Deus, é o missionário que vai em nome de Jesus, é o enviado que vai em nome de Jesus. Ele leva a paz de Jesus. Quem o recebe, recebe o próprio Jesus. Quem o rejeita, rejeita o próprio Jesus. Quem acolhe o missionário, acolhe a paz de Jesus. Quem rejeita o missionário, rejeita a paz de Jesus. O missionário que deve permanecer na casa em que for acolhido, não deve passar de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebido, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Quer dizer, quem recebe o missionário, quem acolhe o enviado de Jesus, é a ele próprio que acolhe. Celebremos com alegria, amados e amadas de Deus, São Lucas, este grande evangelizador, este grande discípulo de Jesus Cristo, renovando hoje a nossa missão de discípulos missionários e de levarmos adiante a missão hoje de evangelizarmos, a missão de testemunharmos Jesus Cristo. Que São Lucas nos ajude nesse grande e bonito desafio da igreja hoje. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.